Tem influência na nossa vida, gente? Sim ou não? Os nossos pais, a nossa família teve influência na nossa vida hoje? Sim ou não? Fatores emocionais, psicológicos, personalidade, mais do que você imagina, tem influência. Só que não é o fator determinante. O fator determinante é a segunda lei. Primeiro é a lei da herança, que nós estamos falando. Segundo é a lei da responsabilidade. O fator determinante é a responsabilidade. São as escolhas morais conscientes que eu e você fazemos diante de Deus, diante da palavra de Deus, entre obedecer e desobedecer. É claro que aqui nós estamos vendo, né, a lei das heranças espirituais. Na cultura hebraica, a lei da herança sempre foi muito considerada, até com exagero às vezes. Mas vale advertir que nós não podemos fazer do pecado dos nossos pais e antepassados um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral. Ah, porque meus pais fizeram, eu também faço. Isso aí não é desculpa para Deus. Não é porque teus pais erraram que você vai continuar errando. Claro que exerce certa influência em potencial na sua vida, mas isso não é determinante. O que determina, eis que o pecado está na porta. Pode botar o pecado na porta, mas cabe a ti dominá-lo. A lei da responsabilidade. Amém, gente? Estão entendendo? Então vale advertir que não podemos fazer do pecado dos nossos pais e antepassados um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral. Esse tipo de extremo é fortemente confrontado pelo profeta Ezequiel. No capítulo 18 de Ezequiel é bem claro sobre isso, que os filhos não serão responsabilizados pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. Mas ali não fala nada que a influência da herança também não existe. Ali está falando exclusivamente de herança. De herança não, de responsabilidade. Mas também não deixa de falar sobre a herança em outros trechos da palavra de Deus. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Esse texto de Ezequiel 18 é muito usado hoje para aqueles que não creem naquilo que nós estamos explicando aqui. Tem muita gente que não acredita em bênção, em maldição. Eles acham que Jesus já resolveu tudo na cruz, está tudo resolvido e acabou. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre e acabou. Potencialmente, na cruz foi resolvido tudo. Potencialmente. Só que o problema é que a minha vida precisa se alinhar com a cruz de Cristo. E infelizmente em todas as áreas ainda não é. Sim ou não? Na medida em que a minha vida vai em alinhamento com a cruz de Cristo, processo de crucificação, de aplicar os princípios redentivos da cruz de Cristo, humilhação, quebrantamento, arrependimento, perdão, restauração, reconciliação, restituição, intercessão, aí sim, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu vou tomando posse, é minha herança, é meu por direito. Jesus conquistou, eu tomo posse pela fé. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estava a dizer, Jesus já fez tudo e faz a vida toda errada. Aí tudo aquilo que Jesus fez não causa efeito nenhum na vida da pessoa, porque o mal entra em ação, porque ele quebra a lei de Deus e desobedece. Jesus olha e fala, eu já fiz tudo por você, está aqui, toma posse, né? Você está sentado em cima, como foi falar lá no curso de emocionalmente saudável, você está sentado numa mina de ouro. Só que você precisa se levantar, se responsabilizar, pegar uma pá, cavar e resgatar esse ouro que já é seu, já é de propriedade sua. Tome posse. Isso eu não vou fazer para você. Entenderam? Nesse sentido, nós temos os maiores tesouros do mundo. Quais são os maiores tesouros? Todos os benefícios da cruz, do Calvário e da ressurreição de Jesus. Amém? Você vai passar a vida toda estudando a cruz, e a vida toda Deus vai estar sempre ensinando coisas maiores, novas, poderosas. Que a cruz de Cristo é o centro do cristianismo. O Evangelho é centrado na cruz de
Até hoje, né? Eu tenho 21 anos de nascer de novo, até hoje lendo livros, estudando, né? Obras de teologia sistemática. A gente está aprendendo coisas novas da cruz de Cristo. Uma coisa esplendorosa, uma coisa linda. Tá bom? Vamos lá então. Já falamos aqui, né? Em contrapartida, na cultura ocidental cristã, a lei da herança perdeu o seu significado, estabelecendo uma viseira teológica que deforma a cosmovisão bíblica e limita a redenção. É isso que eu estou falando, né? Quem despreza a herança, só fica aqui na responsabilidade, não percebe que muitas coisas que perseguem as pessoas têm conotação com a herança, tem interferência, tem influência na alma, no corpo, né? E também no espírito. Amém? Pastor, uma amiga minha, ela estava aqui, ela deixou de vir, mas no dia que ela vinha aqui, eu pedi para ela contar um sonho que ela teve a respeito desse assunto. No sonho ela viu uma árvore. Certo. Não sei contar direito, vou resumir. Era uma árvore, e uma árvore tem as raízes profundas, né? Sim. Na terra. Então, assim, no sonho dela, ela via uma espada e a Bíblia enfiada no fundo no pé da árvore, assim, profundo, assim, enterrado. Mas eu não sei, não é direito. Eu fui conversar com meu irmão, diz que a gente tem que procurar a raiz do problema, da causa. Nós vamos aprender mais para frente sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre sintomas e causas de maldição. O que leva a problemas? Quais são os reflexos das maldições na vida das pessoas e o que causa esses reflexos, esses sintomas? Sintoma é o reflexo. Por exemplo, a febre é um sintoma de um problema interior. A causa é o quê? Às vezes é uma inflamação dentro do teu organismo. Algo está mal lá dentro de você e a febre é apenas um sintoma de uma causa maior que está dentro de você. Você está me entendendo? A dor é o sintoma. A causa, às vezes, é uma hemorragia interna. Então é isso que nós vamos aprender aí na raiz, no profundo. E arrancar com raiz e tudo o que a gente chama de raízes de iniquidade. Porque a iniquidade é que atrai a maldição, gente. É o pecado que atrai o mal em ação. Por isso que nós estamos falando disso o tempo todo. Entendeu? Tem que se arrancar. Não adianta só podar a árvore. Às vezes o mal está na raiz. A gente precisa cavar, arrancar a raiz, com a iniquidade com raiz e tudo. Tem até um livro chamado Raízes da Iniquidade, né? Então você tem que arrancar com raiz e tudo, porque senão o reflexo vai continuar, o sintoma vai continuar causando. Entendeu? Quando ela vier, eu vou pedir que ela mandar o sonho. Tá bom. Vamos lá então, gente. Página. Qual é a nossa página? 39. Situações que inviabilizam uma libertação. Situações que inviabilizam uma libertação. Antes de processar uma libertação mais profunda, né, na vida das pessoas, é importante fazer uma boa avaliação em relação ao processo de regeneração experimentado pela pessoa. Ou seja, saber se a pessoa realmente teve uma experiência com Jesus, a experiência do novo nascimento, gente. Vocês estão entendendo, gente? É claro que se o demônio manifestou, você tem que ir lá e expulsar o demônio e depois levá-lo a Cristo. Mas se possível for, nesse tipo de trabalho que nós estamos falando, de aconselhamento, de mapeamento espiritual, primeiro, antes da libertação, o ideal é levar a pessoa ao novo nascimento. Ela precisa firmar, estabelecer uma aliança com Jesus. Porque senão não adianta nada, gente. Você vai expulsar o demônio, a pessoa vai voltar a fazer um monte de coisa errada e o demônio vai voltar pior. Sim ou não? É o que diz a palavra de Deus, tá? Então, verificar se realmente ela teve a experiência da regeneração. Os sintomas de uma pessoa genuinamente nascida de novo, regenerada, são bem característicos. Presta atenção nisso aqui. Inclui sensibilidade ao pecado. Analisa a tua própria vida também, irmão. Você tem sensibilidade ao pecado? Apetite espiritual. Você tem fome de Deus? Graças a Deus, por isso que você está aqui, em nome de Jesus. Desejo de testemunhar a fé
e aberto à comunhão, tem desejo de servir o corpo de Cristo, de servir os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Isso é um sinal de que você nasceu de novo. Vou repetir: primeiro, sensibilidade ao pecado. Você peca e sente, você é sensível ao pecado. Segundo, apetite espiritual. Terceiro, desejo de testemunhar a fé. E quarto, abertura, desejo de comunhão. E outras características que não foi colocado aqui, tá bom? Entendendo como funciona o processo de restauração, para chegarmos na fase de libertação, é fundamental estabelecermos alguns pré-requisitos para que a pessoa não se torne vítima de uma libertação prematura e até mesmo irresponsável. Isso aqui é muito sério, gente. Como eu já falei, não adianta só meter a mão e expulsar o demônio. Tem que ter todo um trabalho com as pessoas, né? Claro que às vezes é impossível. O cara está lá pregando numa igreja, lá não sei aonde, aí de repente lá no meio da igreja, lá manifesta um demônio lá. O cara tem que ir lá expulsar, obviamente, mas tem que conduzir aquela situação crônica ao pastor, para descobrir quais são as causas daquela possessão demoníaca. Às vezes a pessoa não tem uma aliança com Jesus, precisa conduzi-la a Cristo e tal. E às vezes o pregador lá naquele lugar onde ele não é pastor não tem como fazer isso. Mas o pastor local, a pessoa responsável, tem que estar sensível para isso. Às vezes é necessário, às vezes não, sempre é necessário um acompanhamento, pastoral, para ver o que está acontecendo, o que atraiu aquela possessão demoníaca e tal, para que realmente não haja uma libertação irresponsável. Na verdade, lidar com todas essas situações já é uma parte do processo de libertar. Se lembra, gente, dos 3 estágios da restauração. Primeiro é a regeneração. Segundo é a libertação. E terceiro é a reeducação ou santificação. Claro que a santificação é todo o processo, mas a reeducação também é chamado de santificação. Tá bom? Vamos falar junto? Regeneração, libertação e reeducação. Qual que dá mais trabalho, gente? Porque a reeducação você vai ter que tratar caráter, tratar gênio, tratar personalidade. Ó, irmão, isso que você está fazendo está errado. Ah, pastor, mas eu xingo mesmo a minha mulher, não estou nem aí. Irmão, se continuar assim, o diabo vai deixar enrolar na tua vida, na tua família, vai destruir, você vai arrebentar com o teu casamento. Você precisa reeducar a pessoa, você precisa tratar isso, confrontar ela. Revelação e confrontação. Se lembra lá atrás que nós mencionamos. Então você não pode ter medo de falar a verdade, gente. Quem é conselheiro, quem é pastor, quem é professor, quem ensina a palavra, quem aconselha pessoas biblicamente, não pode ter medo de falar a verdade. É claro que tem que falar a verdade em amor, mas não pode ter medo de falar a verdade, senão você não serve para liderar nada no reino de Deus, para ensinar nada. Você tem que falar a verdade em amor. Amém? Ah, mas se eu falar, o cara... o teu compromisso não é com a pessoa só, também com a pessoa, mas o teu compromisso maior é com a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, é com a verdade da palavra de Deus. Gente, isso aí às vezes é frustrante para a gente, porque às vezes a gente aconselha, a pessoa não está nem aí, você fica chateado, você vê que a pessoa não tem compromisso com Deus, porque a pessoa não está nem aí. Certa vez eu atendi um casal, o cara não acreditava nem na Bíblia. Como é que eu vou ajudar um cara que não acredita na Bíblia, gente? Falei, gente, seguinte, se nosso aconselhamento aqui é bíblico. Se você não acredita na Bíblia, na palavra de Deus, eu não posso te ajudar com mais nada. Porta aberta, infelizmente, não tem como te ajudar. Porque tudo que eu falar está baseado na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, infelizmente eu não posso te ajudar. Eu já cheguei a falar isso para as pessoas, para algumas pessoas. Tem que falar a verdade. Ah, pastor, eu não vejo bem assim, cara.
É claro que primeiro, antes de você tomar essa medida mais drástica, você tem que levá-la a entender a importância da palavra, né? Tentar reverter isso dentro do coraçãozinho dele. Mas se você vê que o cara está irredutível, você tem que falar, irmão, então procura lá um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou qualquer profissional em outra área aí. Eu não posso te ajudar, porque a minha ajuda é baseada nas Escrituras, na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Não é no que eu acho, no que eu penso, no meu achismo. Está baseado na palavra de Deus. Você não acredita, não confia, então não tem como te ajudar. Às vezes você vai ter que falar isso para a pessoa em amor, mas falar a verdade. Amém, gente? Amém. Entendendo, né, como funciona aqui esse processo. Já entramos aqui. Uma libertação, lá, terceiro parágrafo. Uma libertação prematura pode causar mais mal do que bem. Presta atenção nisso. A libertação, quando não correspondida, através de uma postura de compreensão e obediência, faz com que o segundo estado da pessoa se torne pior do que o primeiro. Olha que sério isso aqui. Alguém procura aí para mim, 2 Pedro 2,20. Quem é que pode achar aí? Levanta a mão. Quem? Alguém? Candidato? Falando em voz alta. 2 Pedro 2,20. Quem é que vai achar? Vamos lá. Quem achar primeiro ganha um. Lá? Fala. O texto está falando das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e encontram-se novamente nelas iniquidades e por elas dominadas. Estão em pior estado do que o princípio. Olha lá, tá vendo? Então, nós temos que falar a verdade, né? Nós temos que levar a pessoa a compreender o Evangelho, a palavra, aquilo que nós estamos ensinando. Vocês vão ver, gente, que aconselhamento é mais educação do que qualquer coisa. É você ensinar a Bíblia, coisas básicas, elementos básicos da Bíblia. Às vezes até a salvação, a pessoa tem um conceito errado de salvação. Ela acha que a salvação é pelas obras, a salvação é por aquilo que eu faço. Ela vem com aquela tradição, né, católica ali, que eu tenho que fazer coisa, eu tenho que obedecer os sacramentos, tenho que... E você tem que quebrar esses paradigmas. É ensino, é compreensão. Amém? E levar a pessoa à obediência, à fé. Senão, infelizmente, o segundo estado se tornará pior do que o primeiro. Isso pode ser altamente destrutivo, tá? Ou seja, a pessoa não entender e não obedecer. Ao invés de ajudar, pode-se piorar ainda mais a situação da pessoa, gente. Então, por exemplo, você está aconselhando uma pessoa, você vê que a pessoa se torna irredutível. Ah, não, pastor, mas isso eu não vou fazer. Opa, eu faço isso direto. Irmão, peraí, o que você está dizendo? Você não vai fazer o que a Bíblia está mandando você fazer? Então, infelizmente, eu não vou poder te ajudar aqui, irmão. Porque se você não obedecer a palavra de Deus, o nosso aconselhamento para por aqui. Você precisa crer na Bíblia e você precisa alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Ah, mas eu acho que isso aí não... naquele tempo era assim. Ih, como eu já ouvi isso. Irmão, olha, se você não obedecer a palavra de Deus, a única coisa que pode transformar essa situação na tua vida é a Bíblia. Se você não colocar em prática a Bíblia, infelizmente eu não posso continuar com essa libertação, com esse processo de aconselhamento, mapeamento espiritual, pastoreamento inteligente. Encerra-se por aqui, infelizmente. Não era o que eu gostaria, mas infelizmente você está endurecendo o seu coração, e Deus vai tratar isso com você. Eu sempre uso a ilustração que eu aprendi com o Rodrigo, eu acho que ele leu em algum livro, sei lá, que o teu coração pode ser um coração de manteiga ou um coração de barro. O sol é a palavra de Deus. Se o teu coração for quebrantado, humilde, flexível, teu coração é de manteiga. O sol bate na manteiga e derrete o coração. Agora, se o teu coração é de barro, o sol bate no barro, o que acontece? Endurece ainda mais. Eu sempre pergunto, gente, o teu coração é de barro ou o teu coração é de manteiga? O de manteiga vai ter transformação. O de barro, meu irmão, só vai ter condenação. Que tipo de coração você quer ter diante do Senhor? Pastor Paulo que sempre dizia, pastor Paulo Deus, né, que
mesmo Paulo endurece a É, então, eu nunca ouvi falar isso, mas que legal saber. Então ele aprendeu com o pastor Paulo. É uma tremenda ilustração, gente. Aqui a gente quebra um monte de paradigma. Quem? Não, ela falou que foi o pastor Paulo que ensinou essa ilustração. Tremendo, gente. Quando eu aprendi isso aí, eu falei, gente, isso é tremendo. Eu uso direto no gabinete, direto eu falo sobre isso. Inclusive, por isso que ela sincera. Exatamente. A palavra sincera é sincera. Tirar as máscaras, ser você mesmo. Tirar as máscaras. A palavra hipócrita significa ator, né? No grego. Os atores naquela época usavam máscaras de cera com feições de humor, de alegria, de tristeza, disso, daquilo. Por isso os hipócritas são chamados, né? Tem a conotação. O que é um hipócrita? É uma pessoa que tem uma vida dupla, que faz um papel, né? Que mostra para os outros aquilo que ele não é, Uma coisa faz outra. que usa uma máscara, que vive uma vida falsa. Hipocrisia, isso é falsidade. Entendeu? É legal, né? Aprender esses conceitos aí, é bacana. Mas quando a pessoa endurece o coração, por causa do pecado, porque tem coração de manteiga e o de barro. Não. Ela que endurece é por causa do pecado, ela não tem compromisso. Não, o de manteiga também peca. Não é isso. É a atitude com relação ao pecado. Se a pessoa compreende e se ela se posiciona no sentido de obediência. Se posiciona na obediência, é coração de manteiga. Se resiste a Deus e a sua palavra, é coração de barro. Não, isso eu não vou obedecer, não. Pô, esse negócio de deixar de transar com a minha namorada, mas a Bíblia diz que é pecado isso. Mas pastor, para, eu não vou conseguir ficar sem isso aí. Então, irmão, olha, não tem como te ajudar, não vou orar por você, infelizmente e tal. Porque senão é pior. Vou expulsar o demônio aqui, você vai transar de novo ali com a menina, o demônio vai entrar de novo. E aí? Teu estado vai ser pior do que o primeiro. Não estou dizendo que toda relação sexual entra demônio, tá? Não. Mas muitos casos sim isso acontece. Já falei, já exemplifiquei isso para vocês algumas vezes aqui, tá bom? Abriu, o diabo entra, tá bom? Eu fiquei horrorizado quando eu vi nesse curso lá. Eu, como pastor de jovens, 20 anos, eu vi muito isso no campo, né? 75% dos jovens cristãos não vão casar puros. E 37% dos jovens cristãos, infelizmente, têm vida sexual ativa. Fiquei horrorizado com isso aí.